Quantas fotos você tem no seu celular? Centenas, milhares. Você já parou para realmente olhar todas elas? Para verificar cada imagem da sua galeria? Porque o que vou contar agora aconteceu com Carolina Martins, uma fotógrafa profissional de 27 anos, que morava em Recife, em abril de 2024. Ela tinha o hábito de revisar todas as fotos que tirava no dia antes de dormir. Era parte da sua rotina profissional. Selecionar as melhores, deletar as ruins, organizar em pastas. Até que uma noite, ela encontrou uma foto na galeria. Uma foto que ela não tinha tirado. Uma foto de dentro do apartamento dela. Tirada enquanto ela dormia. Mas Carolina morava sozinha. As portas estavam trancadas. Não havia como alguém ter entrado. Até ela verificar os metadados da foto e descobrir algo impossível. A foto não tinha sido tirada por alguém. Tinha sido tirada pelo próprio celular, sozinho, às 3h12 da manhã, com a câmera apontada para ela dormindo. E quando ela olhou as fotos dos dias anteriores, descobriu que não era a primeira. Havia dezenas, centenas. Seu celular estava fotografando ela há semanas, mas a pergunta que Carolina não queria responder era: se o celular estava tirando fotos sozinho, quem estava olhando? Fique até o final, porque o que estava nas fotos, escondido nas sombras do quarto dela, vai fazer você desligar a câmera do seu celular hoje mesmo e verificar cada foto da sua galeria, cada uma. Porque talvez você também tenha fotos que não deveria ter. Fotos que você não tirou, fotos de você. Carolina sempre foi apaixonada por fotografia. Desde adolescente, tinha uma câmera na mão capturando momentos, ângulos, luzes e sombras. Formou-se em fotografia pela UFPI e trabalhava como fotógrafa freelancer, principalmente com eventos corporativos, casamentos e ensaios. Era boa no que fazia, muito boa. Tinha um olho treinado para detalhes que a maioria das pessoas não via. Ironicamente, foi exatamente essa atenção aos detalhes que a salvou, ou condenou. Depende de como você olha para a situação. Carolina morava sozinha em um apartamento de 2 quartos no bairro Boa Viagem, em Recife. Era um prédio moderno, com boa segurança, porteiro 24 horas. Ela se sentia segura ali. O apartamento era seu santuário, bem decorado, cheio de equipamentos fotográficos, paredes cobertas com suas melhores fotos. Ela amava aquele espaço. Sua rotina era consistente. Trabalhava durante o dia em ensaios e eventos. Voltava para casa no final da tarde. Editava fotos até as 22 horas. Revisava tudo que tinha capturado naquele dia e ia dormir. Todos os dias, sem falta, ela passava pelas fotos do dia. Era parte do seu processo criativo e também uma forma de fazer backup. Na noite de 8 de abril de 2024, segunda-feira, Carolina estava fazendo exatamente isso. Tinha fotografado um evento corporativo durante o dia. Palestras, pessoas em reuniões, aquele tipo de coisa. Fotos técnicas, profissionais, nada muito inspirador artisticamente, mas pagavam as contas. Ela estava passando pelas imagens quando notou algo estranho. Entre as fotos do evento, havia uma foto diferente. Não era do evento, era do quarto dela. Mais especificamente, era uma foto dela dormindo, tirada de um ângulo alto, como se alguém estivesse de pé ao lado da cama, olhando para baixo. A foto estava um pouco tremida, mal iluminada pela luz fraca que entrava da janela, mas era inconfundível. Era ela, na cama, dormindo, de costas. Carolina sentiu um frio na espinha. Ela não tinha tirado aquela foto. Não fazia sentido. Ela verificou os metadados da imagem, informações que toda foto digital carrega, como data, hora, local e qual dispositivo foi usado. A foto tinha sido tirada com seu próprio celular, às 3h12 da manhã daquele mesmo dia, no apartamento dela. Carolina tentou racionalizar. Talvez ela tivesse tirado sem querer?
Talvez tivesse rolado na cama e o celular que estava na mesinha de cabeceira tivesse caído e disparado a câmera acidentalmente. Mas quando ela olhou a foto mais de perto, percebeu algo. O ângulo era muito alto, muito deliberado. Não era possível que o celular tivesse caído e capturado aquele ângulo específico. Era como se alguém tivesse pegado o celular, ficado de pé ao lado da cama e tirado a foto intencionalmente. Mas quem? Ela morava sozinha. Ninguém tinha as chaves do apartamento além dela. Talvez fosse um bug, alguma função automática que ela não conhecia. Ela pesquisou online. Não havia nenhuma função nos smartphones modernos que tirava fotos automaticamente de madrugada. Nada fazia sentido. Carolina deletou a foto inquieta. Tentou esquecer, mas não conseguiu. Naquela noite, antes de dormir, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Colocou o celular dentro da gaveta da mesinha de cabeceira, fechada. Se fosse algum bug ou função estranha, pelo menos não conseguiria tirar fotos dela. Na manhã seguinte, terça-feira, 9 de abril, ela acordou e imediatamente abriu a gaveta. O celular estava lá, exatamente onde ela tinha deixado. Nada de estranho. Ela respirou aliviada. Foi trabalhar, um ensaio de família no Parque da Jaqueira. Voltou à tarde, editou as fotos e às 22 horas começou sua revisão diária. E então viu. Havia 3 fotos novas, fotos dela, dormindo, todas tiradas de dentro da gaveta fechada. A primeira às 2h47, a segunda às 3h12, a terceira às 3h51. As fotos eram escuras, embaçadas pela falta de luz dentro da gaveta, mas ainda dava para ver. Dava para ver ela na cama através da fresta. Como se o celular estivesse tentando ver, tentando fotografar mesmo limitado pelo espaço fechado. Carolina largou o celular na mesa, as mãos tremendo. Isso não era normal. Isso não era um bug. Isso era... Ela não sabia o que era, mas era intencional. Seu celular estava tirando fotos dela durante a noite, propositalmente. Ela verificou todas as configurações, desligou todas as automações, desinstalou aplicativos que não usava, fez uma varredura completa com antivírus. Nada, nenhum malware, nenhum app suspeito. O celular estava limpo, mas as fotos continuavam aparecendo. Então, Carolina fez algo que mudou tudo. Ela rolou a galeria para trás, para as semanas anteriores, e descobriu que aquelas não eram as primeiras fotos. Havia centenas delas. A primeira tinha sido tirada em 15 de março, quase um mês atrás. Uma foto dela dormindo, tirada às 3h14. E depois todas as noites desde então, às vezes uma foto, às vezes 3 ou 4, sempre entre 2h30 e 4h da manhã, sempre dela dormindo. Mas não eram apenas fotos dela na cama. Havia fotos dela em ângulos diferentes, como se o fotógrafo estivesse se movendo pelo quarto. Havia uma foto tirada dos pés da cama, outra do canto do quarto, outra do batente da porta, como se algo estivesse explorando, observando de diferentes posições. E então Carolina notou algo em uma das fotos mais antigas, algo nas sombras do canto do quarto. Ela ampliou a imagem. No canto, entre as sombras, havia uma forma. Não era clara, era embaçada, quase imperceptível. Mas estava lá, uma silhueta, algo alto, algo que não deveria estar lá. Carolina passou as próximas horas analisando cada foto. E em muitas delas, se você olhasse com atenção, se você soubesse onde procurar, estava lá. Sempre nas sombras, sempre parcialmente escondido. Mas estava lá. Algo no quarto com ela, todas as noites, observando e tirando fotos. Ela tentou mostrar para amigos, para a família, mas nas telas dos celulares deles, as formas nas sombras não apareciam, ou apareciam tão sutis que pareciam apenas imperfeições da foto. É só sombra, diziam. Você está estressada, diziam. São pixels ruins em foto de baixa luz, diziam. Mas Carolina sabia o que via. Ela era fotógrafa profissional.
Ela entendia de luz, sombra, composição. E aquilo não era apenas sombra. Aquilo tinha forma, tinha intenção. Naquela noite, 10 de abril, Carolina decidiu testar. Ela configurou uma câmera profissional no tripé, apontada para a cama, configurada para tirar uma foto a cada 30 segundos durante toda a noite. Se havia algo no quarto, se algo estava realmente lá, ela ia capturar. Ela também deixou o celular na mesinha de cabeceira, fora da gaveta, com a tela virada para baixo. Foi dormir com todas as luzes apagadas, como sempre. Mas dessa vez, ela não conseguiu dormir direito. Ficou ali, deitada, de olhos fechados, mas consciente, ouvindo, esperando. Às 3h07, ela ouviu o som da câmera do celular disparando. Aquele clique digital quase imperceptível que os smartphones fazem. Ela não se mexeu, manteve os olhos fechados, fingindo dormir. Esperou 5 minutos, 10 minutos. Às 3h23 ouviu novamente. Clique, outro disparo. Às 3h41, mais um. E então, algo diferente. Um som que ela não esperava. Passos. Não eram passos normais. Era mais como um arrastar. Como se algo pesado estivesse se movendo lentamente pelo quarto. Carolina manteve os olhos fechados, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que podia ser ouvido. O som se aproximou da cama, parou ao lado dela. Ela sentiu uma presença, algo grande, algo frio, pairando sobre ela, respirando, ou algo que soava como respiração, irregular, úmida. Ela queria gritar, queria correr, mas estava paralisada. O medo a mantinha congelada. E então, o som que confirmou tudo. Clique. O celular tirou outra foto. Mas dessa vez, Carolina ouviu algo mais. Um som que vinha de cima, de onde a câmera profissional estava. Clique. A câmera automática tinha disparado também, capturando tudo, capturando o que quer que estivesse parado ao lado da cama dela. A presença ficou ali por mais alguns segundos. Então, lentamente se afastou. O som de arrastar voltou, movendo-se para o canto do quarto. E então, silêncio. Carolina esperou. Esperou até a luz do sol começar a entrar pela janela. Só então ela abriu os olhos. O quarto estava vazio. Normal. Como sempre. Ela pulou da cama e correu para a câmera profissional. Pegou o cartão de memória com mãos tremendo. Conectou no computador. Havia 347 fotos tiradas durante a noite. Ela começou a passar por elas rapidamente. As primeiras 80 fotos. Ela deitada. Tudo normal. Foto 81, às 3h07. O celular na mesinha de cabeceira tinha se movido. Ligeiramente. Foto 82. O celular estava em ângulo diferente, como se tivesse sido levantado. Foto 83. A tela do celular estava acesa, brilhando no escuro. Foto 84. A tela mostrava o aplicativo de câmera aberto. Fotos 85-92. Nada de novo. Foto 93 às 3h23. Havia algo na borda do frame, algo escuro, entrando no campo de visão. Foto 94. Mais visível agora. Uma forma, alta, estranha. Foto 95. Estava ao lado da cama. Carolina ampliou a imagem e seu sangue gelou. Era uma figura, mas não era humana. Não completamente. Era alta, muito alta. Aproximadamente 2,5 metros. Mas a forma estava errada. As proporções estavam erradas. Os braços eram longos demais. A cabeça era oval demais. E onde deveria haver rosto, era escuro, vazio, como se fosse feito de sombra sólida. Foto 96. A criatura estava inclinada sobre ela. Tão perto, tão aterrorizantemente perto. Foto 97. Ela podia ver mãos, garras, algo segurando o celular, levantando-o, apontando para ela. Foto 98. O flash do celular tinha disparado. A criatura estava olhando diretamente para o celular que segurava. E na luz momentânea do flash, captada pela câmera profissional, Carolina viu o rosto. Não era rosto, era uma abertura, como uma boca.
Mas onde deveria haver dentes, havia apenas escuridão. Escuridão que parecia se mover, que parecia profunda demais, como se fosse um túnel, um vazio, um buraco para outro lugar. Carolina vomitou. Ali mesmo, na cadeira, ela vomitou de puro terror. Quando conseguiu se recuperar, continuou olhando as fotos. Fotos 99 e 110. A criatura se movendo ao redor da cama. Diferentes ângulos, como se estivesse estudando, observando, fotografando de diferentes posições. Foto 111. A criatura estava no canto do quarto, o mesmo canto que aparecia nas fotos antigas. Fotos 112 e 347. A criatura ficou ali, no canto, apenas parada, observando até o amanhecer. Na última foto tirada às 6h14, quando a luz do sol já estava entrando pela janela, o canto estava vazio. Havia apenas uma mancha escura no chão, como uma queimadura, ou uma sombra que se recusava a desaparecer mesmo com luz direta. Carolina não ficou no apartamento. Pegou o essencial e foi para a casa dos pais no mesmo dia. Levou o celular e o cartão de memória com as fotos. Ela precisava de respostas, precisava saber o que era aquilo. Ela procurou especialistas. Primeiro um técnico de informática que analisou o celular. Não há vírus, não há spyware, não há nada instalado que pudesse fazer isso. Tecnicamente isso é impossível, ele disse. Então ela procurou um padre. Ele olhou as fotos e ficou pálido. Isso não é demônio, ele disse. Demônios têm forma, têm presença. Isso é outra coisa, algo mais antigo, algo que não entendo. Por fim, através de um fórum online sobre fenômenos inexplicáveis, ela encontrou Dr. Renato Silva, um pesquisador independente especializado em manifestações digitais. Ele veio até Recife especificamente para ver as fotos. Ele analisou tudo, o celular, as fotos, os metadados, as imagens da câmera profissional. Depois de 2 horas, ele finalmente falou. Você sabe o que são câmeras, Carolina? Do ponto de vista técnico? Dispositivos que capturam luz, ela respondeu. Exatamente. Elas capturam comprimentos de onda de luz que nossos olhos conseguem ver. Mas há comprimentos de onda que nossos olhos não captam. Infravermelho, ultravioleta e outros. Comprimentos de onda que a ciência moderna ainda não documentou completamente. Ele apontou para as fotos da criatura. Existem coisas que vivem nesses outros comprimentos de onda. Coisas que existem em frequências que nossos olhos biológicos não podem perceber. Mas câmeras digitais, especialmente as modernas, com sensores cada vez mais sensíveis, elas captam tudo, captam coisas que não deveríamos ver. Então aquilo existe? É real? É tão real quanto você e eu, apenas existe em uma frequência diferente. Normalmente, essas coisas nos ignoram. Somos invisíveis para elas tanto quanto elas são invisíveis para nós. Mas às vezes, ele pausou. Às vezes, algo acontece. Uma ressonância, uma conexão. E elas percebem que podem ser vistas através das câmeras. E quando percebem isso, ficam curiosas. Então ela estava me fotografando porque é curiosa? Carolina perguntou incrédula. Não, não apenas curiosidade. Veja os metadados novamente. Olhe os horários. Carolina olhou. As fotos sempre começavam entre 2h30 e 3h30 da manhã. Esses horários são significativos. São horários onde a membrana entre frequências está mais fina, onde essas coisas podem interagir mais facilmente com o nosso mundo. E seu celular, Carolina, seu celular estava ligado, com câmera ativa nesse horário. Você já tirou fotos de madrugada antes? Carolina pensou. Sim, ela tinha. Algumas semanas atrás, tinha acordado às 3 para fotografar a lua cheia através da janela. Tinha tirado dezenas de fotos. Foi quando você abriu a porta, Dr. Renato disse.
Quando você usou a câmera naquele horário, naquela frequência, você sinalizou. Sinalizou que podia ver, e a criatura percebeu e começou a observar você de volta. Como eu fecho a porta? Como eu faço isso parar? Você já fechou quando você saiu do apartamento. A conexão era com aquele local específico, naquele momento específico. Você quebrou o ciclo ao sair. Mas ele hesitou. Mas o quê? Mas você tem as fotos, você tem evidência física da existência dela. E ao olhar essas fotos repetidamente, ao estudá-las, você está mantendo a conexão viva. De forma diferente, mas viva. É como se você estivesse continuando a observar ela. E ela pode, eventualmente, começar a observar você de volta, de onde quer que você esteja. Carolina sentiu o terror voltando. Então eu tenho que deletar as fotos? Deletar não é suficiente. Você precisa destruir completamente o dispositivo que as capturou, o celular, e queimar o cartão de memória, eliminar toda a evidência física. É a única forma de garantir que a conexão seja completamente cortada. Mas Carolina não conseguia. Ela era fotógrafa. Aquelas fotos eram a evidência mais incrível de fenômeno sobrenatural já capturada. Eram prova. Prova real, científica, de que havia algo além do que conhecemos. Como ela poderia destruir isso? Ela hesitou. Hesitou apenas alguns dias, mas foi tempo suficiente. 3 dias depois, 16 de abril, Carolina acordou na casa dos pais. Ou melhor, foi acordada por um som familiar. Clique, o som de uma foto sendo tirada. Ela abriu os olhos. Estava escuro. Ela pegou o celular que estava na mesinha ao lado da cama de hóspedes. 3h18 da manhã. Ela abriu a galeria. Havia uma foto nova, tirada há 2 minutos. Era dela, dormindo, na casa dos pais, em um quarto que a criatura nunca tinha estado, tirada do mesmo ângulo, à mesma altura, como se algo estivesse de pé ao lado da cama. Carolina pulou da cama, acendeu todas as luzes. Nada. O quarto estava vazio, mas ela sabia que não estava sozinha. A criatura tinha encontrado ela, tinha seguido ela, através das fotos, através da conexão que Carolina tinha mantido ao guardar as imagens. Ela não esperou o amanhecer. Às 3h30 da manhã, ela pegou o celular, o cartão de memória e saiu de casa. Foi até a praia de Boa Viagem e ali, na areia, construiu uma pequena fogueira. Jogou o celular, jogou o cartão de memória, jogou até o pendrive onde tinha feito backup. Assistiu tudo queimar, derretendo, virando cinza, virando nada. E então, pela primeira vez em dias, ela sentiu a presença que estava sobre ela, aquele peso invisível, desapareceu. Como se um fardo tivesse sido levantado. Como se algo que estava preso tivesse finalmente sido liberado. Carolina voltou para casa. Dormiu sem pesadelos pela primeira vez em semanas. Comprou um celular novo, simples, básico, sem câmera boa, sem sensores sensíveis. E fez uma promessa para si mesma. Nunca mais fotografar de madrugada. Nunca mais abrir aquela porta. Mas a história não termina aí, porque as fotos não foram completamente destruídas. Antes de queimar tudo, Carolina tinha mandado 3 fotos para Dr. Renato, para estudo, para documentação. Ele guardou essas fotos. E, eventualmente, elas vazaram online, apareceram em fóruns, em sites de fenômenos inexplicáveis, e pessoas começaram a analisá-las, a ampliar, a estudar cada pixel, a olhar fixamente para a criatura nas sombras. E algumas dessas pessoas começaram a relatar coisas estranhas. Fotos aparecendo em suas galerias, fotos que não tiraram, fotos deles dormindo. Porque quando você olha muito tempo para algo, quando você estuda muito atentamente uma imagem de algo que existe em outra frequência, você cria uma conexão. Você abre uma pequena porta e, às vezes, algo do outro lado percebe e olha de volta. Então aqui está o aviso que Carolina pediu para eu passar. Um aviso que ela gostaria que alguém tivesse dado a ela.
Nunca, nunca tire fotos de madrugada sem necessidade, especialmente entre 2 e 4 horas da manhã, especialmente com os celulares modernos, que têm sensores cada vez mais sensíveis, porque você nunca sabe o que pode estar captando, o que pode estar trazendo para dentro do seu mundo. E se você já faz isso, se você tem o hábito de fotografar à noite, de tirar fotos enquanto a maioria das pessoas dorme, verifique sua galeria, verifique todas as fotos, todas mesmo. Olhe se há fotos que você não se lembra de tirar. Fotos de ângulos estranhos, fotos de você dormindo. E se encontrar, não amplie. Não tente ver os detalhes nas sombras, porque se você olhar muito atentamente, se você estudar muito fixamente, você pode ver algo olhando de volta. E uma vez que você vê, uma vez que você reconhece a presença, ela reconhece você. E essa é uma conexão que é muito, muito difícil de quebrar. Carolina hoje não trabalha mais como fotógrafa. Ela diz que perdeu o amor pela arte, mas eu acho que não é isso. Eu acho que ela apenas aprendeu que algumas coisas não devem ser capturadas. Algumas coisas devem permanecer invisíveis, em suas frequências, longe de nós, porque quanto mais avançada a nossa tecnologia fica, quanto mais sensíveis nossas câmeras se tornam, mais portas estamos abrindo, mais coisas estamos vendo, coisas que sempre estiveram lá, ao nosso lado, observando, esperando e agora finalmente sendo vistas. Quantas dessas coisas existem? Quantas compartilham nosso espaço, invisíveis, imperceptíveis? E quantas já perceberam que podem ser fotografadas? Quantas já estão olhando para nossas câmeras, usando nossos celulares para nos observar de volta? Você nunca vai saber, não até verificar sua galeria, não até ver aquela foto que não deveria estar lá, aquela foto de você, dormindo, vulnerável, tirada de um ângulo que deveria ser impossível. E nessa foto, se você olhar muito atentamente nas sombras, você vai ver algo olhando, algo esperando, algo que agora sabe que você sabe que ela existe. E aí, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao grupo de pessoas que abriram a porta, que viram o que não deveria ser visto e que agora vivem sabendo que todas as noites, enquanto você dorme, algo pode estar lá, no canto do quarto, nas sombras, observando, esperando e ocasionalmente tirando fotos. E aí, você vai ter coragem de verificar sua galeria agora? De rolar até as fotos antigas e ver se há alguma que você não se lembra de tirar? Conta aqui nos comentários. Você tem fotos estranhas no seu celular? Fotos que você não lembra de tirar? Ângulos impossíveis? Se você teve coragem de assistir até o final e agora está olhando para a câmera do seu celular de forma diferente, deixa aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias que vão fazer você repensar sua relação com tecnologia. E compartilha isso com aquele amigo que vive tirando fotos de madrugada, que adora fotografia noturna. Vamos ver se ele vai continuar fazendo isso depois de hoje. Eu vou ficando por aqui. E lembra, nem tudo que suas câmeras capturam é do nosso mundo. Algumas imagens são portais, e você nunca sabe o que pode estar do outro lado olhando através delas. Um abraço, e talvez seja uma boa ideia cobrir a câmera do seu celular hoje à noite, ou melhor ainda, deixar ele bem longe do quarto, porque você nunca sabe quando ele pode decidir tirar uma foto, sozinho.